Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, seguindo a mesma linhagem de sempre, o Corinthians foi até o Rio de Janeiro para se encontrar com o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 e obviamente não voltou com a vitória. Mas pior que isso, só a forma como tudo aconteceu. Pô, o Corinthians ganhando bem no primeiro tempo, gol até do Felipe Augusto, o artilheiro do clube nessa temporada. Pouca distância na primeira trave, gol contra! Ficou fácil pro corte, Biro. Do jeito que dava, bom lance, Léo Maná dentro da área, olha só para Felipe Augusto! Mas não demorou 10 minutos de segundo tempo, a gente não teve 10 minutos de felicidade e isso aí aconteceu. Tinha que ser ele, o espaço que teve, né? Olha o Fluminense, olha o João! Aceitou o Cauê, recebeu. Soltou a perna. Pois é, com certeza não era uma noite inspirada do Cauê não, viu, fiel? O cara foi convocado para a seleção dias antes, né? Teve ali toda a desconvocação de alguns jogadores e ele acabou sendo chamado e no jogo seguinte o cara me mete uma dessas. Pô, não contente falhar uma vez, o cara me falha duas, ainda num frango bizarro nesse segundo aí. Pois é, mas o bizarro, né, é que mesmo com Biro e Giovani reforçando o time, já que não foram relacionados para a Liberta, o Danilo também consegue fazer o que sempre faz, inclusive imitando o Lázaro, de tirar todo mundo, socar volante e zagueiro no time e tomar gol no final. Já nem sei mais quantas vezes aconteceu só esse ano, mas de todo jeito, né, com esse empate, mais um empate para conta, o Corinthians soma 11 pontos e fica aí entre os 3 do grupo A, precisando ficar pelo menos entre os 4 nas últimas rodadas para se classificar. É duro, fiel, é duro, mas mesmo repetindo essa mesma postura covarde de sempre, dessa vez não dá para culpar só o Danilo não, viu? Bom, e na espera de uma resposta sobre a sua situação, o meia Renato Augusto realizou hoje pela manhã uma bateria de exames médicos lá no CT Joaquim Grava e mesmo sem saber qual lesão ele teve exatamente, né, não foi divulgado até o momento, o meia já iniciou o tratamento dela com a equipe de fisioterapia. Pois é, fiel, até aqui só rolou esses exames médicos, não teve aí a confirmação exatamente do que foi, mas ainda hoje ele vai fazer os exames de imagem para aí sim ter o veredito final do que aconteceu com o seu joelho, se foi grave ou não, se vai demorar, enfim. Pelo jeito a gente só vai saber o que aconteceu amanhã. Mas assim, opinião minha, né, por ele ter iniciado o tratamento agora, um dia depois dessa lesão, eu acho que não vai ser nada muito grave. Talvez coisa de um mês e alguns dias, né? Claro, espero que também não repitam o mesmo processo da última vez, com esse mesmo tempo de recuperação, até curto demais, porque a gente viu que não foi o suficiente, né? Com 11 minutos o cara já tava no chão. Então, no máximo um mês e meio aí, eu espero que ele já esteja de volta. E sendo sincero aqui, fiel, no caso mais otimista possível, também não ajuda muito, né? Pô, um mês e meio nesse momento da temporada é o que? 9 jogos? Pô, é muita coisa, né? Por isso eu espero que o Lázaro procure logo esse substituto pro Renato. Você vai pôr aí o Maicon no lugar dele, você vai voltar com o Paulinho como foi contra o Ituano, mas fato é que mais uma vez o Renato vai ser desfalque e tempos sombrios estão por vir. Enfim, seja o que for, que ele volte logo e 100% dessa vez. Bom, e depois dessa vitória enriquecedora na Libertadores por 3-0, apesar dos pesares, o Timão conseguiu voltar para casa com R$1,5 milhão de reais no bolso. Devido a essa premiação por vitória na fase de grupos, o técnico Fernando Lázaro não deu descanso para sua equipe e eles já voltaram a treinar de olho no Remo, lá no Pará, pela Copa do Brasil. E como eu falei, fiel, o Renato já iniciou a físio, deve ficar fora por um bom tempo, mas para esse jogo já era esperado que o Timão entrasse aí, não sei exatamente com um time misto, mas talvez com bastante novidade em relação à quinta-feira. Imagino que nesse jogo de ida, o Lázaro deve fazer sim alguns testes na equipe, tendo primeiramente a volta do Bruno Mendes ao seu time, já que ele estava suspenso na Libertadores e vai poder voltar a jogar amanhã. Então, pode ser que tenha aí um Bruno e Caetano, por exemplo, um Bruno e Murilo, acho difícil, mas um Bruno e Caetano é bem plausível. O Bidu também pode ser uma opção, né, já faz tempo que esse cara não aparece nem no aquecimento, então pode ser que ganhe uma chance. O Cantígio pode aparecer também, afinal ele foi bem nesse último jogo, não achei tudo isso como estão falando por aí, mas voltou bem e pode voltar a ter chances. E por último, talvez um Barleta, um Pedro, suponho que essa rapaziada tenha chances nesse jogo de ida, mas principalmente na volta, dependendo de como for o resultado por lá. E por último, é sempre válido lembrar que não tem mais essa de gol qualificado na competição, ou seja, se for 1-1 lá e 5-5 aqui, é pênalti, falou?
E até me aprofundando um pouquinho mais nesse debate sobre quem pode ser o substituto do Renato, eu sei, né, já tenho isso aí em mente que independente de quem for, não vai ser a mesma coisa. Certamente o jeito de jogar vai ser outro, a expectativa também, mas acho que de início, fiel, o Lázaro tem duas opções mais plausíveis no momento, pelo menos assim o que eu penso de time, né, de ideia de jogo. A primeira seria mais radical, seria mudar de esquema, sair do 4-4-2 e voltar pro 4-3-3, lançando um atacante no lugar dele, talvez aí um Barleta, um Pedro ou o Adson mesmo que já estava no time. A segunda opção seria simplesmente deixar como tá e procurar o substituto. Isso sim seria o mais difícil, mas também o mais plausível dele fazer no momento. E a gente já sabe, né? O Maicon não serve para ser esse cara. O Juliano também não serve. O Paulinho até seria mais interessante, mas o jeito de jogar teria que mudar totalmente. Então, pensando que ele vai manter essa dupla de Rony e Vera, talvez jogar com Adson e Juliano mais avançados, é uma alternativa. Mas aí também mudaria o esquema e, né? Não sei se ele tá preparado para isso. Então, sabendo desses problemas, na minha visão, né? Se ele quiser manter esse mesmo padrão de jogo, claro que com menos qualidade, mas manter o máximo possível desse padrão até o Renato voltar, eu iria de Matheus Araújo. Sim, eu acho que assim o Matheus é o único nesse elenco que pra mim faria a mesma função, ou pelo menos a função da forma mais parecida possível. Pô, o cara foi 10 na base, o cara foi 8, chegou até ser 5 também, então acho que no geral ele seria a opção mais viável no momento. Mas claro, né, fiel, aqui a gente tá falando de Corinthians, e principalmente de Fernando Lázaro, então chega a ser até um absurdo cogitar o Matheus como titular nesse time. Não vai jogar, né, mas eu pelo menos testaria ele já nesse jogo contra o Remo. Aproveita aí que vai ser um jogo mais teste, um jogo mais tranquilo, digamos assim, põe o garoto, faz esse teste e se não der certo, né, se vê que não tá rolando, aí beleza, troca no intervalo e tenta a sorte. De todo jeito, sendo Paulinho ou Matheus Araújo, o amigão aí tá ferrado pra achar esse cara, viu? Mesmo com o Renato fora de jogo, o Corinthians não se movimenta no mercado. Não tem pretensões de fazer contratações no momento, nem para a posição do Renato, nem para zagueiro, nem para nenhuma outra posição. Mas, mesmo assim, surgiu uma notícia ainda ontem, diria até que bombástica, dizendo que o Atlético Paranaense teria autorizado o empresário do meia Terans, de 28 anos, a negociar uma transferência com o Corinthians. Pois é, fiel, segundo o perfil Weber Lima, o documento já teria sido assinado e a partir de ontem seria aberta uma negociação entre os clubes para a transferência do atleta. E pô, fala a verdade, né? Com o Renato lesionado e a gente aqui sedento por um meia, uma notícia dessas parece até miragem. E de fato era. Nem demorou muito e uma apuração do André Hernan, ele teve uma resposta do diretor do Atlético dizendo: esquece, piada imaginar isso. E aí, horas depois, o Jorge Nicola também deu informação, com eles dizendo a mesma coisa. Não existe a menor possibilidade da gente negociar o Terans com o Corinthians, e que ele também não sairia de lá por menos de 6 milhões de euros. Pois é, e lógico que o Atlético liberar o Terans nesse momento para negociar com o Corinthians não faria o menor sentido. Pô, o cara poderia ter, sei lá, pensado em falar que o Corinthians observa, que interessa ao clube, mas autorizar uma saída, o pessoal do Atlético autorizar o cara a sair de lá, aí já é demais, né, amigão? Enfim, sonho à parte, o Terans de fato seria uma contratação e tanta nesse momento atual, mas como ela já não vai rolar, né, o jeito é se acostumar com o que tem e esperar até a próxima janela para ver se aí sim aparece alguém. E tem que aparecer em duelo, nem que seja o próprio Terans. Tô de olho. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians!